programa voltado para a mulherada, né? Vocês viram que eu já apresentei aqui, estamos todas entre mulheres aqui no Vitrine Revista com temas variados e música boa daqui a pouquinho com a Vika, viu? Gente, muitas vezes o acúmulo de gordura no nosso corpo é associado apenas o quê? A alimentação inadequada ou a falta de atividade física. No entanto, nem sempre essa é a única explicação, tá bom? Em alguns casos, esse aumento ali de volume, principalmente nas pernas, nos braços, pode estar relacionado a uma condição chamada lipedema. Para a gente entender melhor quais são os sinais, as causas e os cuidados necessários, eu converso agora com a nossa maravilhosa nutricionista, Paula Prado. Boa tarde, Paula, minha linda, tudo bem com você? Boa tarde, Paty, tudo bem, e você? Bem, também, graças a Deus. A Paula que a gente está acompanhando a gestação dela, né? A cada entrevista que ela vem, o baby tá crescendo. A barriga é maior. Me conta uma coisa maravilhosa. O que é lipedema, né? Por que a gente confunde tanto com um ganho de peso normal ou é um ganho de peso, aquela gordurinha extra no braço ou na perna? Explica mais pra gente. Porque, na verdade, o lipedema ele pode ser facilmente confundido com obesidade. Ele é uma doença do tecido gorduroso, então das células adiposas, onde essas células adiposas têm um processo inflamatório muito grande e a doença é em decorrência tanto de oscilação hormonal quanto desse próprio processo inflamatório, que pode ser um gatilho também para o desenvolvimento. E aí nós temos esse acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, então pernas como um todo, e também pode acontecer nos braços. Quais são os, vamos chamar assim, de principais sintomas, né, que as mulheres que vão até o consultório contigo relatam? Conta para nós. A palavra do lipedema é desproporção. Então, tem que ter essa desproporção de acúmulo de gordura nas pernas e ou braços. Mas a gente tem outros sintomas também, que não são só, entre aspas, de cunho estético, como inchaço, né, nódulos nas pernas, decorrência da fibrose que fica em volta ali dessa gordura. Nós temos muita dor nas pernas, aquela coisa de assim, você lembra das suas pernas durante o dia? Se você lembra das pernas é porque existe algum tipo de incômodo. Nós não lembramos da nossa orelha, exceto se tiver alguma dor de ouvido, por exemplo, né, do nosso nariz, se não tiver gripado, com uma alergia. Então, a perna tem que ser igual, é um membro do corpo assim como qualquer outro. Mas quando essa mulher tem lipedema, ela fica lembrando dessas pernas. E um sintoma, que não é um sintoma, é uma característica, na verdade, é aquele joelho mais gordinho, sabe? Então, e esses nódulos que nem tá vendo ali na imagem são muito característicos. Quando a gente passa a mão numa perna que tem lipedema, a gente sente como se fossem grãozinhos de feijão. E numa perna sem lipedema, porém com muita celulite, essa celulite, essa pele fica lisa quando a gente passa a mão. Então é uma forma também de diferenciar se é lipedema ou se é uma celulite, uma gordura normal. Me conta uma coisa, e em relação à alimentação? A alimentação, ela pode influenciar essa questão do inchaço, da dor também nesses membros, nas pernas, nos braços? A alimentação, ela é essencial. Então, ela pode e vai comandar todo o tratamento. Não é que seja só alimentação, mas ela é extremamente importante. Então, precisa ser uma alimentação onde a gente vai reduzir todos os alimentos inflamatórios, e aí vai depender muito de cada pessoa, mas de modo geral a gente vai retirar inicialmente, no primeiro momento do tratamento, glúten, lactose, açúcar, álcool, e introduzir alimentos anti-inflamatórios. Então, azeite de oliva, verduras, legumes, frutas, né, algumas frutas específicas, abacate, frutas vermelhas, e descobrir qual alimento é o gatilho inflamatório daquela mulher. E assim, em relação, por exemplo, por que algumas mulheres têm lipedema e outras não têm lipedema? O que acontece com o nosso organismo? Quais são as causas, por exemplo? O lipedema, ele é uma doença genética. Então, toda mulher que tem lipedema, ela vai nascer com lipedema. A questão é o gatilho dessa doença. O que vai fazer ela se manifestar, né? E aí, normalmente, são oscilações hormonais, que em nós mulheres a gente tem muitos momentos de oscilação. Então, nós temos a menarca, a primeira menstruação, gestação, uso de anticoncepcional e menopausa, que são os principais marcos de oscilação hormonal das mulheres. E aí, essa oscilação não necessariamente tem que ser para mais, ela pode ser para menos. Então, é o fato de oscilar que pode ser um gatilho. E
essa alimentação muito inflamatória. Então, um outro exemplo, a mulher entra na faculdade e vai morar sozinha. E aí passa a viver de miojo Fast food. e fast food. É uma alimentação extremamente inflamatória, né? Então, ela pode ser um gatilho também. Mas essa mulher, ela já nasceu com lipedema. Ela sempre foi aquela mulher que teve as pernas mais grossas, né? Que sempre acumulou um pouquinho mais de gordura no bumbum, no quadril, na coxa. Sempre teve essas características. Então, assim, em relação à alimentação, que a doutora bem disse, ela é um ponto-chave em relação ao tratamento. Manifestou o lipedema, e tem graus de lipedema, doutora? Tipo, um grau 1 é mais leve, já tem que entrar com algum tipo de intervenção e vai agravando? Sim. Então, assim, como ele não é uma doença que tem cura, a gente não tem, não ter grau. Então, começa no grau 1, aí a gente tem... Hoje, nós temos uma nova classificação de 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Antigamente, a gente tinha do grau 1 ao 5, mas é porque varia muito. Então, desde uma desproporção muito grande associada à obesidade, por exemplo, e pode ter outras doenças associadas, que causa, claro, um agravamento desse lipedema, e até casos onde é um lipedema grau 1, mas não quer dizer que ela não vá ter os sintomas. Ela pode ter sintomas também, mesmo com um grau 1. Vai depender de mulher para mulher. Olha só. E em relação, por exemplo, à alimentação, vamos lá fazer um paralelo aqui. O que evitar e no que apostar de alimentação? De modo geral, eu falaria para evitar esses grupos que eu já falei: glúten, lactose, açúcar e álcool. Tentar, assim, consumir o mínimo possível, porque são muito comuns de gerar processo inflamatório. E apostar na comida de verdade, na natural mesmo. Então, uma proteína magra, né? Bastante legumes, verduras, frutas. Mas mulheres que têm lipedema têm que cuidar muito com os finais de semana também. Então, porque eles podem... Às vezes, você segue uma alimentação perfeita durante a semana, e aí final de semana desanda totalmente. Pode ser um pico inflamatório, e aí essa pessoa nunca desinflama, sabe? Então, aí ela tem a falsa sensação que ela tá fazendo a dieta, entende? Entendi. E isso é frustrante. É isso, porque muitas mulheres, a gente fazendo pesquisa ali sobre o assunto, relatam que tem dificuldade em até perder gordura mesmo, dá uma sensação de que não está perdendo, de que não está dando certo a dieta. Seria por conta disso, doutora? Também. No caso do lipedema, a gente tem na estrutura da célula de gordura, a célula normal, ela tem a capinha em volta, ela armazena a gordura dentro, faz uma dieta com déficit calórico, então come menos do que gasta, essa gordura sai e vai ser utilizada como fonte de energia. No lipedema, essa célula ela tem uma capa de fibrose em volta, então essa gordura não consegue sair. Primeiro passo é se desinflamar para tirar essa capa de fibrose, para aí essa gordura ser liberada para ser utilizada como fonte de energia. Então, se ela não tem essa constância na alimentação, se ela tem esses picos de finais de semana, fora esse déficit calórico que não vai acontecer da maneira adequada, ela ainda não vai desinflamar. Então, a fibrose vai continuar ali. E a gordura, ela pode comer o quanto ela quiser. A gordura vai continuar dentro da célula. Entendi. Para as mulheres que estão nos assistindo agora, né, que talvez, ainda não manifestou o lipedema em mim, mas a minha mãe tem, minha tia tem, minha avó teve, enfim, o que a gente pode falar de alerta, de até uma forma de prevenção? Doutora, conta pra gente. Eu sempre indico, assim, tanto falo bastante no meu Instagram, quanto para as minhas pacientes, que para prevenção é você conseguir ter um estilo de vida saudável. Mas tem que ser saudável de verdade, e não aquele falso saudável, né? Que foi que eu falei, que dá essa falsa sensação que tá fazendo tudo. Então, atividade física, de preferência diariamente, então de 5 a 6 vezes por semana, né? Ter esse controle de processo inflamatório, entender o que te faz bem e o que não te faz bem, ter um intestino equilibrado, funcionando bem, dormir bem, né? Então, tudo isso, manejo do estresse também pode ser um gatilho ali para dor, por exemplo. Então, a gente, equilibrando todos esses pilares, a gente tem um resultado legal aí de prevenção. Que maravilha. Maravilhoso conversar contigo, Paula. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine. Obrigada a você, Paty. E até a próxima. Até.